5 hábitos que todo empresário de sucesso deveria ter. E não são hábitos de acordar cedo, tomar banho gelado ou qualquer coisa que um coach te fala para fazer. São hábitos técnicos e empresariais que você deveria ter no dia a dia da sua empresa. Então, sem mais delongas, vamos agora para os 5 hábitos de todo empresário de sucesso. Eu sou o Lucas Gilbert, já fiz mais de 400 milhões de reais com as minhas empresas e o objetivo desse canal é te ensinar a vender mais, te ajudar a vender mais, ganhar mais dinheiro, mesmo que você não goste de vender. E se você tá gostando dos conteúdos desse canal, já assistiu alguns outros vídeos, se inscreva aqui no canal, participe, dê like, compartilhe com outros empreendedores pra gente, obviamente, ganhar mais dinheiro e fazer deste Brasil um país melhor através do empreendedorismo. E vamos direto ao ponto, hábito número 1. O hábito número 1 é sempre verificar o fluxo de caixa. Por que isso é muito importante? Fluxo de caixa é onde as empresas morrem. Fluxo de caixa é uma das coisas mais importantes em qualquer negócio. Tem muita empresa lucrativa que morre no caixa, porque não adianta você vender muito se você não recebe. Então você pode vender muito a prazo, você tem cliente que atrasa para te pagar, se a inadimplência alta, isso pode ser o suficiente para quebrar o seu negócio quando você não tem caixa livre o suficiente para pagar as suas obrigações. Então, o empresário de sucesso, ele tem controle do caixa, ele tem o hábito para sempre verificar quanto que tem caixa, qual é a política de caixa mínimo, quanto que ele tem de entradas e saídas para aquela semana. Se por um acaso tiver algum tipo de gargalozinho de caixa, porque vai ter mais saída do que entrada, como você consegue reposicionar pagamento, antecipar recebível. Então você sempre tem que ter o hábito de verificar a posição de caixa e também quais são as movimentações de caixa nos próximos dias, semanas e quem sabe até meses. Inclusive, esse assunto fluxo de caixa tem muito a ver com um segredo que os grandes empreendedores possuem que a maior parte das pessoas não sabem. E eu tenho um vídeo sobre isso que você pode clicar aqui para entender um pouco mais como você pode usar essa lógica de caixa para acelerar o crescimento do seu negócio. Hábito número 2, sempre verificar com o financeiro as margens do negócio. Acompanhar isso mensalmente. Muitas vezes o empresário ele quer só vender mais. Ele quer vender bem, botine, venda. Como é que o Botini falava? Muito empresário, ele quer só vender, ele quer ver o top line, né? Aquela receita aumentando, mas não adianta você aumentar a receita sacrificando margem. Então o pessoal dá muito desconto, aumenta muito o custo ali para entregar o negócio, realmente aumenta os custos todos da operação para conseguir aumentar a primeira linha, sendo que não importa efetivamente a receita, importa quanto sobra. Então a métrica que eu adoro em finanças, que é uma métrica informal que eu nomeei de LPC. O que é o LPC? É o leva para casa. Quanto que você realmente leva para casa do seu negócio? Porque tem negócios que faturam milhões e basicamente dão prejuízo ou sobram muito pouco pro dono. E tem negócios pequenos que tem margens altíssimas e que o dono coloca dinheiro no bolso. Eu tenho um amigo que é o rei do tráfego, não sei se vocês conhecem ele, mas ele sempre, quando a gente está em rodas de negócio, ele fala: galera, eu gosto é de margem. Vocês estão falando de faturamento? Não quero saber de faturamento de vocês. Quero saber de margem. Quanto que é a margem de vocês? É porque o empresário que verifica a margem é o empresário que bota dinheiro no bolso. E tem 2 margens que você tem que olhar. É a bruta e a líquida. A bruta é muito importante para saber os custos diretos de você entregar o produto que você vende. E tendo uma margem bruta alta, sobra muito dinheiro para você investir em aquisição de cliente, investir em time, investir em senioridade, investir em infraestrutura. Isso é muito importante. E margem líquida alta significa que você está levando dinheiro para casa, o que é muito importante para o empresário de sucesso. Então não adianta só faturar, é preciso lucrar também, o que é muito importante. Hábito número 3, estamos chegando no 5 que vai ser o mais importante provavelmente, mas o hábito número 3 é conseguir sempre checar a velocidade de giro da empresa. O que é a velocidade de giro da empresa? É em quanto tempo, quais são os ciclos que o dinheiro gira na sua empresa. As piores coisas para a empresa é dinheiro parado. Dinheiro parado é melhor você sacar para PF e investir em outra coisa. Empresa serve para dar ROIC, né, que é retorno sobre o capital investido. Você vai pegar um dinheiro e você vai reinvestir na sua própria empresa, porque você sabe que o dinheiro que vai dar de retorno nesse seu investimento é muito maior do que você sacar e investir em ações, investir em tesouro, investir em CDB de banco. É por isso que a gente tem que medir não só esse retorno, mas medir a velocidade de giro desse recurso. Você precisa entender em quanto tempo que giram os recebíveis, em quanto tempo que giram o estoque, se você tiver estoque. Tudo isso é muito importante, porque quanto mais coisa parada,
pior, principalmente se você é um tipo de empresa de capital intensivo que tem dívida, porque você tem dívida para poder financiar capex, e aí você tem estoque parado, tem dinheiro oneroso, dinheiro de terceiros parado, pagando juros num capex ali que não está sendo rentabilizado. Então, esse tipo de velocidade é muito importante. Varejo só sobrevive porque gira rápido. Imagina se o estoque do varejo ficar parado, quebra tudo, não adianta nada. Então, velocidade de giro, tanto de estoque quanto de recebível e por aí vai, de ativo, tudo isso é muito importante. E o hábito de checar esses números sempre são muito, muito importantes para o empresário de sucesso, porque você pode estar piorando seus demonstrativos e seu resultado de uma forma completamente desnecessária. Então tem o hábito sempre de olhar essa métrica. Hábito número 4 é o hábito de olhar o desempenho dos canais de aquisição. Isso é muito importante. Você dominar muito números como CAC, LTV, tudo isso separado por canal, isso é muito importante. Então você tem que entender, cara, qual canal gera mais dinheiro. E não só qual canal traz mais faturamento, ou qual traz o menor CAC, mas também qual traz o maior dinheiro a longo prazo. Porque às vezes você tem um canal que vende mais volume a curto prazo, mas você tem um outro canal que vende menos, só que esses clientes desse canal compram mais vezes lá na frente. Então o hábito de sempre checar as principais métricas de canal são muito importantes. Esse hábito é fundamental, porque a estratégia de crescimento do seu negócio passa muito por onde você colocar seus recursos, em qual canal. Então, em qual canal você vai botar mais dinheiro? Você vai botar no canal que realmente traz mais venda, mas talvez traz mais venda, mas é mais caro. Ou você vai apostar num canal que traz vendas mais baratas, você tem que escalar isso aí. Ou talvez você vai investir no canal que traz mais LTV. Quanto de dinheiro você distribui cada um? Então, se você não tiver o hábito de estar sempre atualizado nesses números, você não consegue direcionar onde você vai investir esse recurso e você vai perder a rédea do crescimento do seu negócio. É muito importante, principalmente quando o seu negócio ainda é pequeno, você manter a rédea de crescimento, você saber onde que você vai botar dinheiro. Porque não adianta nada você soltar uma verba de tráfego pro gestor de tráfego e falar, cara, gasta esse negócio aí, sendo que, será que é melhor botar isso no Google, é melhor colocar isso no Facebook, lá no Meta, ou então é melhor colocar isso num produto de entrada, é melhor colocar isso em distribuição de conteúdo, é melhor colocar isso para comprar lead para um lançamento, é melhor colocar isso onde que você vai investir em crescimento do seu negócio. O hábito de olhar quais são esses canais, como eles estão performando, é muito importante também de você tomar decisões certas. E o quinto hábito, que para mim é disparado o hábito mais importante, é o hábito de conversar com o seu cliente. Cara, isso faz uma diferença danada. Para de chutar o que seu cliente quer, o que ele não quer. Conversa com o pessoal. Você deveria ter um hábito de toda semana pegar o telefone e ligar para 5 clientes, mandar mensagem para esses caras no Instagram, conversar com eles, organizar o onboarding, participar de muitas coisas com esses clientes, porque são seus clientes que falam o que tá bom e o que tá ruim. A percepção de quem tá dentro da empresa é completamente diferente da percepção de quem consome. Então você tá perto dos clientes, perguntando para eles e até entender efetivamente o que esses clientes gostam, o que eles não gostam é muito importante, mas aqui tem um adendo muito importante. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um artigo que eu adoro, de uma empresa que chama Superhuman, que é uma empresa de escrever e-mail mais rápido, mas não vem ao caso. Eles falam muito sobre Product Market Fit, que é como que você efetivamente consegue criar um produto que os consumidores realmente querem, e você consegue escalar um negócio uma vez que você encontra um produto que o mercado absorve, que o mercado efetivamente está disposto a pagar por ele, beleza? E o que eles falam nesse artigo que é muito interessante você ler? Que não adianta também você ouvir todos os clientes. É legal você ouvir todo mundo, mas você tem que ponderar a opinião dos seus clientes, porque você precisa ouvir mais os clientes que compram mais. Então, o cliente que está mais fiel, é seu cliente há mais tempo, ele continua pagando, o LTV dele é maior, a opinião desse cara vale muito mais do que a opinião do cara que comprou uma vez só. Porque muitas vezes, o cara que comprou uma vez só, ele quer uma coisa do seu produto que não é o propósito do seu produto, que não é o objetivo, não faz sentido você desviar a missão da sua empresa para poder entregar alguma coisa que não tem nada a ver com o que você vai fazer só porque o cara pediu. Então, toma cuidado também na hora de ouvir seu cliente, porque tem um tanto de cliente que fala borracha que ele nem deveria ser seu cliente. Então, ter esse julgamento é importante, e ter um bom desenho de persona também é muito importante por causa disso. Testa esses hábitos, pega esses números e volta aqui para me contar se não fez uma diferença danada no seu negócio, você ter esses hábitos bem estabelecidos no seu dia a dia de trabalho. Eu adoro quando vocês me contam, quando vocês executam uma coisa que eu falo aqui, vocês aplicam na empresa de vocês, voltam aqui e me contam, é legal pra caramba. Pode contar tantos comentários quanto mandar um direct lá no Instagram, @lucasgilbert. Vai ser muito legal bater um papo com você lá. E claro, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve e compartilhe.
compartilhe com outros empreendedores pra gente fazer os empreendedores conseguirem não só ganharem mais dinheiro para sustentar suas famílias, mas também para melhorar o nosso país, que realmente só evolui com o empreendedorismo.